um monte de palavra em inglês que pra gente que fala português é super impossível de falar. Agora, imagine só as palavras que são difíceis até mesmo para nativos do inglês falarem. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês exatamente isso. Tô aqui com 15 das palavras mais difíceis em inglês que até nativos enrolam a língua. Hello and welcome to my channel, aqui é o Teacher Thiago Ferreira e hoje a gente vai falar das 15 palavras que são difíceis até mesmo para nativos de inglês conseguirem pronunciar. Mas antes da gente dar continuidade, não esquece de já deixar o seu like maroto e também se inscrever no canal, assim você já vai poder receber notificação sempre que aparecer vídeo novo aqui com novidades e altas dicas. Então bora começar. Eu vou ser muito sincero com vocês que eu nem sei, assim ó, que eu tive dificuldade para conseguir pronunciar essas palavras, algumas palavras dessa que eu nem conhecia. Tinha palavra aqui que eu não conhecia, eu tive que procurar no dicionário, porque realmente é complicada. O jeito que se escreve muitas vezes não tem nada a ver com a forma como a gente pronuncia, o que é, na minha opinião, a maior pegadinha do inglês. Mas então vamos começar com a primeira delas, que é essa palavra aqui, que se pronuncia mischievous. Mischievous, mas que muito nativo pronuncia mischievous. Mischievous, eles colocam até um izinho onde não deveria colocar mischievous, mas a pronúncia correta é mischievous. Mischievous, e significa sapeca, uma criança sapeca, um moleque sapeca, mischievous kid, né? Então mischievous quer dizer sapeca, danado. E a palavra número 2 é uma palavra vingativa. É uma palavra que se você alguma vez viu um gringo e tentou ensinar para ele essa palavra, saiba que nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, seja onde, eles vão conseguir se vingar de você. Porque otorrinolaringologista também existe em inglês e é tão difícil quanto. Vou até ler aqui porque senão eu me perco. É otorhinolaryngologist. Otorhinolaryngologist. E a próxima palavra, ela é difícil de falar, entretanto, ela é relativamente bem comum, porque ela significa sexto ou sexta, né? De sexto lugar, sexta posição. E o problema dela é que ela tem o X junto com o som do TH. Então, sexto em inglês é sixth. Sixth. Depois, número 4, a gente lembra do Nemo, quando ele queria falar essa palavra, e que em português não parece ser tão difícil assim, porque afinal de contas, anêmona até que é tranquilo de falar, mas em inglês ela é meio estranha, porque ela se escreve desse jeito e a gente pronuncia anemone. 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 E aí, você saberia falar essa palavra só olhando para ela? Vamos então para a nossa quinta colocada, que eu particularmente não acho tão difícil, mas muita gente reclama, não importa se seja falante de português ou qualquer outro idioma estrangeiro, eles costumam reclamar bastante da palavra esquilo em inglês, que a gente pronuncia squirrel. 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 Acho que a dificuldade principal aqui é você juntar o com o L, né? Então é squirrel, squirrel, squirrel. Número 6, a gente continua nos R's caipiras junto com o L, que é a palavra rural, que se escreve exatamente como em português, mas que a gente pronuncia como rural. 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 Eu sei que dá é um trava-língua desgraçado essa palavra, hein? Rural. Rural, mas com a prática acaba saindo rural. E a próxima palavra foi uma palavra que eu não conhecia, aprendi agora fazendo esse vídeo, isso eu fico super feliz quando eu aprendo palavra nova, adoro aumentar meu vocabulário, e essa palavra é anathema. Anathema, que significa algo que você odeia, detesta, não gosta de jeito nenhum, que tipo, que é longe dali. Então, por exemplo, his opinion was an anathema to me. His opinion was an anathema to me. A opinião dele era algo que eu realmente desprezava, né? Algo desprezível. Anathema. Ou seja, tirando o na,
Todas as outras sílabas têm som de a. Anathema. Anathema. A próxima palavra é uma afronta à inteligência humana, porque eu não sei porque deacho, com D mesmo, não se muda a escrita dessa palavra. Porque a palavra coronel em inglês a gente escreve desta maneira aqui, com um L no meio da palavra, só que ainda assim a gente pronuncia como se fosse um R. Então a gente fala colonel, e não colonel, né? Mas se escreve com L. Eu não sei porquê, e independente da história que tenha por trás, eu não sei por que mudaram. Porque se mudou a forma de falar, tem que representar isso daí na forma da escrita. Então, essa palavra aí realmente não faz sentido nenhum. A palavra número 9 é uma palavra muito usual, porque essa palavra está presente em todos os bares e restaurantes, em todos os Estados Unidos, no Reino Unido, Canadá, onde é que exista chopp. O famoso chopp aqui em português, que a gente acha até que é uma palavra americana de vez em quando, porque é do jeito que se escreve, mas que na verdade não é. Em inglês, ela é conhecida como draft beer, né? O draft é a maquininha que você tem lá de tirar cerveja, né? Que você coloca lá, que vem no barril, draft, né? Só que ela se escreve dessa maneira aqui, ó. Faz o menor sentido. E é tão difícil que a galera mesmo, os próprios nativos, começaram a escrever diferente. Tanto que existe até essa nova grafia, assim, draft, que é muito mais óbvio. Entretanto, a grafia real, verdadeira, estrutural continua, que é essa mesmo, que é draft. Então, se você vir a palavra draft escrita assim, saiba que ela é exatamente a mesma coisa que draft escrita dessa maneira, só que aqui foi escrita por uma pessoa que tinha muita raiva e rancor no coração e queria fazer a vida de qualquer estrangeiro um inferno para aprender inglês. 10, e a nossa 10ª palavra é uma palavra que em português é praticamente igual. Vamos ver se você consegue descobrir o significado. A nossa 10ª colocada é ignominious. Ignominious. E que em português nós temos a palavra ignominioso ou ignominiosa, dependendo de qual você tiver, de qual gênero você quiser utilizar. Porque você pode ter uma coisa ignominiosa ou algo ignominioso. Em inglês é mais fácil, tudo é ignominious. E significa que algo é vergonhoso, é algo desonroso, né? Então, por exemplo, foi uma derrota desonrosa. It was an ignominious defeat. Né? Foi um fracasso vergonhoso. It was an ignominious failure. Então, ignominious significa ignominioso. Ou então, vergonhoso, desonroso. Número 11, essa palavra aqui que você vê escrita na tela do seu celular, do seu computador, parece que é uma palavra em português, mas na verdade essa palavra também é inglesa, só que ela dá uma certa dificuldade pra gente pronunciar por causa do finalzinho dela. Eu sei que você vai querer falar onomatopeia, mas não, a pronúncia é onomatopeia. Então você vai pronunciar o finalzinho dessa palavra como pia, como a pia que você lava a mão mesmo. Pia, onomatopeia, que nada mais é do que aqueles sons que a gente vê principalmente quando a gente tá lendo um gibizinho que a pessoa fala au, pau, pum, cabum, né? Isso daí são onomatopeias. Number 12, a palavra póstumo, que se refere a algo que vem depois da morte, também existe em inglês e é bem parecido com a palavra em português. Só que ela tem uma pequena pegadinha, porque ela é escrita dessa forma aqui, mas não tem som de TH. Na verdade, a gente pronuncia posthumous, com um som de tch, posthumous. Então, sempre que você for falar essa palavra, você lê essa palavra, você dá uma segurada para não falar o som de TH e simplesmente pense que é um CH e diga posthumous. O nosso 13º lugar é uma palavra que tá super na moda, uma palavra natureba, uma palavra fitness, quase crossfiteira, que é a palavra
quinoa, que se escreve do mesmo jeito que a gente em português. E muitas pessoas olham para essa palavra e vão querer tentar falar quinoa, quinoa, quinoa. Só que não, a pronúncia dela é quinoa, quinoa. Quinoa, porque é uma palavra indígena. Então eles pronunciam em inglês o mais parecido de como os indígenas falariam. Pelo menos é o que eles dizem. Por isso que a pronúncia em inglês ficou quinoa. Ou até você pode falar quinoa, mas quinoa é o mais comum. Number 14, e a nossa penúltima palavra é essa daqui, né? Que a gente olhando quer falar segue, segue. E que o sentido, na verdade, é praticamente esse mesmo, de seguir, de continuar. Só que a gente pronuncia essa palavra como sendo segue. Segue. E a nossa última palavra, our last word, é esta seguinte que vos aparece em vossa tela, que é uma figura de linguagem. A gente pronuncia essa palavra assim, synecdoche. Synecdoche. E ela nada mais é do que a nossa metonímia ou até mesmo a sinédoque, que a gente também tem essa palavra em português, sinédoque, que é uma espécie mais específica de metonímia. E o que seria isso se você ainda não lembra da sua aula de português? Uma sinédoque é quando você se refere a uma parte do objeto ou da pessoa para se falar do próprio objeto ou da própria pessoa. Por exemplo, se eu pegar e falar assim, nice wheels, né? Boas rodas. O que na verdade eu estou me referindo é ao seu carro, né? Se eu falar o nice wheels, nada mais é do que nice car, mas eu estou usando só as rodas como referência para o carro. E isso daí é uma synecdoche, é o nome dessa figura de linguagem. E aí, como é que foi? Você conseguiu repetir essas palavras da maneira correta? Não se preocupe se você teve alguma dificuldade para pronunciá-las, porque como eu disse para vocês, elas são difíceis até mesmo para nativos conseguirem falar e principalmente conseguir falar lendo, porque a grafia delas é muito diferente da maneira como se fala. E elas também são palavras que não são tão usuais. Algumas a gente até acaba utilizando mais, mas a maioria aparece muito pouco no dia a dia. O principal desse vídeo é para você entender que até nativos sofrem na hora de pronunciar. Então você, como falante de inglês, como segunda língua, não precisa ficar carregando esse peso da pronúncia perfeita. O importante é se comunicar e também se divertir. Thank you so much. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like maroto. Bye!